Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Olá, 29 de março de 2021. Segunda-feira, eu sou Fábio de Lima e a semana começa mantendo os feriados antecipados de Corpus Christi de 2021 e 2022, da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário da cidade de São Paulo de 2022. Também continua valendo a mudança no horário do rodízio de veículos na capital. Segue a sequência habitual do final das placas, mas o horário de proibição de circulação de carros é das 10 da noite às 5 da madrugada. Os bancos não abrem, mas a data de vencimento das contas continuam. O Jornal da Rede Alesp traz mais informações para você. E o Jornal da Rede Alesp chega com muita informação. Vamos falar sobre Março Azul Marinho. É a campanha de prevenção e tratamento do câncer coloretal que afeta 40 mil brasileiros todos os anos. Lei de Segurança Nacional, quando a ofensa passa a ser crime. Você conhece o novo bicicletário público aqui na Assembleia Legislativa? Um espaço para você guardar sua bike, além da comodidade para os ciclistas. Campanha da Fraternidade 2021. Um compromisso com o diálogo e o amor. Um ato solene em ambiente virtual aqui na Lesp reforçou os caminhos para um ano de desafios. E uma entrevista especial com o médico cardiologista Daniel Petlik. E a situação nos hospitais nessa luta contra a Covid-19. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a repórter Tayana Conrad. Bom dia, Tayana. Qual que é a programação no Parlamento Paulista depois desse feriado? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Pois é, Fábio, é uma semana aí com feriados, né? Esses feriados que foram adiantados aí pela prefeitura para diminuir a circulação, então, da população e assim conter, né, o coronavírus. Porém, dentro da Assembleia Legislativa, os deputados não param, né, Fábio? A gente está vendo aí que todo o trabalho está sendo feito de forma remota, os deputados estão fazendo as comissões e também os atos solenes, estão cumprindo aí toda a agenda de forma virtual e a gente está aí transmitindo tudo também pela TV e pelo nosso canal no YouTube. E como a agenda não para, eu estou aqui com a agenda na mão, né? Muitos atos solenes estão sendo aí organizados, né, pelos parlamentares e a gente tem agora na segunda-feira mesmo, dia 29, o ato solene em homenagem às mulheres, que será às 19 horas, né? Esse evento que está sendo idealizado, então, pela deputada Alessi Brandão, em homenagem às mulheres. A gente sabe que o mês de março foi o mês das mulheres e também é uma bandeira aí do partido da deputada Alessi Brandão. No dia 31/3, quarta-feira, às 10 horas, a gente tem o ato solene, o parlamento na garantia do direito humano à alimentação e à nutrição adequada. Esse evento, então, pensado pela deputada Marcelia, que vai trazer representantes aí de diversos setores para discutir essa questão. Além desse também, no dia 5/4, quando a gente retorna aí desse feriadão que foi feito, então, para ninguém sair de casa e sim diminuir a circulação do vírus, do Covid-19, a gente tem um ato solene sobre a aprovação do PL da Polícia Estadual de Redução a Agrotóxicos, às 17 horas, também presidido aí pela deputada Marcelia, então, sobre o projeto de lei 1227 de 2019. E no dia 8/4, na mesma semana aí, após o feriadão, o ato solene da Procuradoria Especial de Mulheres e Vereadoras Paulistas, às 19 horas, pela deputada professora Bebel, do PT. Fábio, por enquanto, são essas as informações que a gente tem, mas a gente sabe que diariamente entram aí eventos, né, de comissões, reuniões de frente parlamentar dos nossos deputados, e a gente vai sempre informando aqui no nosso Jornal da Rede Alesp. Perfeito, Tayana Conrad. Muito obrigado pela sua primeira participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. A
Até já, Fábio. Obrigada. E representantes do setor de saúde de São Paulo participaram de um ato solene e reforçaram a urgência de nomear profissionais da área já aprovados em concursos públicos. A repórter Carolina Franca tem os detalhes desse encontro virtual. Em ato solene, os representantes da área da saúde pediram a nomeação dos aprovados em concursos públicos. Devido à pandemia de Covid-19, os profissionais de saúde relatam que estão sobrecarregados e reivindicam a contratação de mais servidores. Transmitido em ambiente virtual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o evento foi promovido pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Eu queria iniciar, gente, dizendo que há 2 semanas atrás, vocês devem ter acompanhado, que o secretário estadual de saúde, numa entrevista, ele fez um apelo e lançou um movimento chamando o pessoal aposentado da enfermagem, da área da saúde como um todo, não só da enfermagem, para que fossem voluntários nos hospitais estaduais. Olha só. Aí eu fiquei pensando, como que pode, com tantos concursos abertos, com tantos profissionais da saúde esperando a chamada, ele vai fazer um apelo como esse? Por que ele não chama os aprovados nos concursos? Eu fiquei chocado com essa entrevista, com esse chamamento, com esse apelo. Eu falei, não, é um absurdo isso, tem que chamar os aprovados. Nós temos vários concursos abertos no estado de São Paulo. Ana Manente, enfermeira do IANSP, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, falou da falta de profissionais no hospital. Hoje a necessidade do IANSP, se a gente for analisar pela alta complexidade do usuário, porque nós temos, os nossos usuários são usuários complexos, a maioria acima de 60 anos, porque o servidor público ele está envelhecendo, né? E nós temos, além dos contribuintes, nós temos os beneficiários, os agregados, e que a maioria são idosos. Seria uma necessidade mais ou menos de 7 mil trabalhadores, né? Diante do quadro de cargos e funções dentro do IANSP, né, o total é 6.253 trabalhadores. Então, nós estamos hoje com um déficit de 1.691, então, ou seja, quase 2.000 trabalhadores a menos. Presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Victor Dourado, destaca que grande parte dos servidores pertence ao grupo de risco da Covid-19 por conta da idade. Com relação aos concursos, a gente chega numa realidade cruel, né, quando a gente vai fazer as visitas no local de trabalho, de boa parte da linha de frente dos hospitais públicos, municipais e estaduais aqui em São Paulo, a linha de frente de concursados, ela é extremamente velha, ela já está envelhecida pela falta de concurso público, pela falta de reposição desses profissionais. Então, todos os novos profissionais são contratados através de OS ou contratados através de vínculos precários de PJ, de sócios minoritários, de cooperativas médicas ou coisas assim, vínculos irregulares e que deixam eles sem nenhum tipo de garantia. Enquanto que os profissionais que são estatutários são profissionais, a gente foi visitar uma das maternidades que a obstetra mais nova, na maternidade, a obstetra mais nova tem 60 anos. Então, isso faz com que toda a linha de frente já esteja no grupo de risco. Também participaram do ato solene o vereador de São Paulo, Celso Gianazzi, do PSOL, o representante do Conselho Federal de Enfermagem, Jefferson Caproni, e o enfermeiro Milton Silva. E vamos agora à nossa primeira entrevista de hoje. Vamos fazer um alerta. O mês de março é escolhido para a conscientização sobre o câncer de colo retal, um mal que afeta todos os anos mais de 40 mil brasileiros, entre homens e mulheres. Para falar mais sobre o Março Azul Marinho, que simboliza a campanha de prevenção, eu vou conversar agora com o médico proctologista e cirurgião do aparelho digestivo, doutor André Augusto Pinto. Olá, doutor André, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Doutor André, o senhor nos ouve?
Acho que estamos com um pequeno problema, né, de conexão com o doutor André Augusto Pinto, que vai falar sobre o câncer coloretal, um câncer que afeta aí mais de 40 mil pessoas por ano aqui no Brasil. Portanto, um câncer que é preciso passar mais informação para a população, para que a população consiga fazer uma prevenção, consiga se cuidar, porque é um câncer bastante grave, né? Então, nós estamos esperando aqui a equipe de produção fazer novamente o contato com o doutor André Augusto Pinto, ele que é proctologista e cirurgião do aparelho digestivo, para conversarmos sobre o câncer coloretal, que afeta tanta gente aqui no Brasil. Aliás, o câncer é uma doença realmente que mata muita gente aqui no país, de diversos tipos, né? Existem cânceres que a gente escuta mais falar, a gente já tem mais informação. Existem cânceres que são também muito graves, mas que a população ainda não tem acesso a todas as informações a respeito dele. Então, esse bate-papo com o doutor André Augusto Pinto vai ser esclarecedor, vai nos trazer informações bastante relevantes para que a gente consiga entender um pouco mais sobre este assunto. Será que nós já temos o contato restabelecido com o médico? Acho que ainda não. Então vamos aqui à notícia. Passear pelo Parque Ibirapuera e pelas redondezas de bicicleta agora ficou mais fácil. Já está funcionando o bicicletário aqui na Assembleia Legislativa. São 52 vagas em um ambiente todo projetado para atender os ciclistas e, claro, em um espaço público. A Assembleia Legislativa de São Paulo entregou o novo espaço, que fica localizado próximo ao estacionamento dos deputados e tem entrada pela rua Abílio Soares. O lugar é coberto e conta com 52 vagas, energia solar para carregar equipamentos elétricos, lavatórios, banheiros, além de ser monitorado por câmeras de vigilância e possuir piso antiderrapante. O deputado Cauê Macris, do PSDB, explica que o local foi feito para oferecer mais conforto e segurança para o ciclista que frequenta a região do Ibirapuera, na capital paulista. Hoje em dia, muitas pessoas utilizam bicicleta, transportes alternativos que precisam dar essa construção, né, fazendo com que as pessoas que frequentam o prédio da Assembleia, e não são só aqueles funcionários, as pessoas que vêm visitar os parlamentares, né, mas também a população em geral que utiliza dos serviços que nós colocamos ao longo do tempo, aqui, por exemplo, como o Poupa Tempo. Então, você ter esse local, né, com uma estruturação, banheiros, armários, lugar até inclusive para carregar quem vem de patinete elétrico ou uma bicicleta elétrica, também é a utilização dessa construção que foi feita. Quero aqui fazer um elogio ao deputado Enio Tato, que foi um grande incentivador desse projeto do bicicletário, né, e também a utilização desse espaço aos fins de semana. Nós temos muitas pessoas, né, que utilizam o Parque do Ibirapuera, que é ao nosso lado, né, e precisam de um lugar com segurança para deixar as suas bicicletas. Nessa região tão importante, perto do Parque do Ibirapuera, nós não tínhamos um bicicletário moderno, né, modelo como esse. Um bicicletário feito por uma arquiteta, Suzana Nogueira, que é ciclista, e ela fez todo o projeto consultando o ciclista, o que precisava. Então são 52 vagas, com ar para encher o pneu, com ferramentas para uma manutenção da bicicleta, com energia elétrica para carregar a bateria de bicicletas elétricas, né? Com banheiro masculino, feminino e para portadores de deficiências e, enfim, um bicicletário modelo. A cicloativista Renata Falzoni, que luta pelos direitos dos usuários de bicicletas, afirma que a medida é um avanço e atende um pedido da população. Essa é uma demanda de mais de 10 anos, né?
Quando o público chegava aqui na Lesp, nós ciclistas não tínhamos onde estacionar. Era uma coisa sempre bastante até constrangedora, né? A gente vinha aqui de bicicleta para termos assuntos da mobilidade em bicicleta e o primeiro obstáculo era aonde deixar a bicicleta, e com tanto espaço aqui na Lesp. Então isso vem para atender uma demanda já muito antiga, que a gente já vinha demandando há muito tempo, né? Agora, o passo além é que é um bicicletário público, que vai atender uma demanda da região, e isso sempre é muito legal, muito importante. Além do bicicletário, deputado Enio Tato, do PT, falou sobre o novo almoxarifado da Lesp e as atualizações que o lugar deve receber. Para ele, as mudanças trarão melhorias para o funcionamento da casa. Primeiro, um bom funcionamento, né? Modernização. Usar os recursos de tecnologia para a gente dar mais condições de trabalho para os deputados, para os funcionários e para quem visita a Assembleia Legislativa. Segundo, é redução de custo. Tudo que você coloca em termos de tecnologia, por exemplo, no almoxarifado, que você vai ter mais transparência, vai ter mais controle de consumo, você reduz custo para a casa como um todo. Iniciativa muito interessante, né? Um bicicletário aqui na Assembleia Legislativa. A própria ativista falou que não é só para o público que frequenta a Assembleia, mas também para pessoas que estão aqui próximas, já que o Parque do Ibirapuera fica aqui de frente com a Assembleia. Então, mais de 50 vagas, estruturas, sanitários, muito legal mesmo. E agora sim, nós vamos à nossa primeira entrevista de hoje. Vamos fazer um alerta. O mês de março é escolhido para a conscientização sobre o câncer coloretal, um mal que afeta todos os anos mais de 40 mil brasileiros, entre homens e mulheres. E nós vamos falar com o doutor André Augusto Pinto, ele que é proctologista e cirurgião do aparelho digestivo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, obrigado pelo convite. Estamos aqui para esclarecer todos os problemas aí relacionados ao câncer do aparelho digestivo e o câncer coloretal. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por tê-lo aceito. Doutor, o câncer do intestino, ele é, segundo o INCA, né, um dos 3 tipos que mais atinge os brasileiros. O porquê dessa proporção, doutor? O câncer coloretal é o câncer do aparelho digestivo mais frequente. Entre os homens, ele é o 3º mais frequente, perdendo somente para o câncer de próstata e o de pulmão. E nas mulheres, ele é o 2º mais frequente, só perde pelo câncer de mama. E isso acontece por uma alteração da digestão, por vários fatores de risco que hoje a humanidade tem, de comer errado, a obesidade, o sedentarismo, baixa ingesta de líquidos e fibras. Isso vai fazendo com que as células do intestino se transformem, começando com os pólipos intestinais e daí desenvolvendo, no decorrer dos anos, o câncer coloretal. Doutor, é possível se fazer uma prevenção desse tipo de câncer apenas com uma alimentação mais saudável, com exercícios físicos, ou é necessário outros tipos de preocupações também? Olha, basicamente, o importante é nós fazermos uma dieta balanceada, rica em fibras, com baixa ingesta de carnes vermelhas, gorduras, enlatados, embutidos, evitar a obesidade e o tabagismo. Mas só isso não resolve. Existem fatores genéticos, constitucionais e até algumas doenças do aparelho digestivo, algumas doenças inflamatórias intestinais que podem aumentar a chance de ter câncer do intestino. Então é importante você fazer a prevenção com a alimentação, mas é fundamental também a prevenção com exames. Hoje, o exame mais importante para a prevenção do câncer coloretal é a colonoscopia, que deve ser feita tanto para homens quanto para mulheres a partir dos 50 anos de idade. Doutor, foi interessante o senhor tocar nesse assunto aí dos exames, né? Porque, por exemplo, a colonoscopia, eu já escutei homens reclamando desse tipo de exame, falando que não é um exame confortável, mas é o melhor exame a ser feito se a pessoa quer saber se ela tem este problema do câncer do intestino ou até outros problemas, né, doutor?
Sim, a colonoscopia é o melhor exame para prevenção e diagnóstico do câncer coloretal, além de outras doenças, como a doença inflamatória intestinal, quadros de diverticulite e outras patologias. É um exame que é feito com segurança hoje, faz com sedação. O ruim da colonoscopia é o preparo, que você tem que limpar o intestino. Então, você vai fazer uso de algumas medicações, você vai ter uma diarreia líquida, isso vai preparar o seu intestino para o exame. O exame é feito com sedação, é um exame indolor, você faz, e dura em torno de meia hora, 40 minutos, você volta para casa com um risco muito pequeno. Doutor, eu quero até aproveitar aqui que a gente está podendo conversar sobre esse assunto e entender um pouco mais a complexidade de problemas do intestino, né? Eu lembro que uma vez eu conversando com outro médico a respeito desse assunto, a gente estava falando sobre as dificuldades, por exemplo, hoje em dia existe muito conservantes nos alimentos, né? Então, tudo que a gente vai comer é muito conservante, por isso que os alimentos duram ali meses, anos, né? Aí você parte para uma alimentação um pouco mais saudável e às vezes esses alimentos que são considerados mais saudáveis, alimentos naturais, aí eles têm muito agrotóxicos, né? O quanto agrotóxicos, o quanto esses conservantes, isso influencia no aparecimento de doenças do intestino, doutor André? Conservantes, corantes, agrotóxicos, isso varia de alimento para alimento. Tem alguns alimentos que são necessários muito agrotóxicos e tudo isso pode lesar a célula do intestino e pode aumentar a chance dos cânceres do aparelho digestivo, principalmente o câncer coloretal. É um dos fatores, mas não é a única causa. Se nós fizermos uma alimentação mais saudável, isso tende a melhorar. Doutor, nesta época de pandemia, muita gente acaba ficando com receio de se deslocar até um hospital, se deslocar até mesmo a uma clínica, né? O quanto é importante que uma pessoa que tem problemas do intestino, que ela faça um acompanhamento regular com o seu médico, mesmo nesta época de pandemia? Só uma pergunta importante, porque as outras doenças não deixaram de existir por causa da pandemia. Nós estamos hoje agora numa fase muito grave, os hospitais estão cheios, pronto-socorros cheios, clínicas lotadas, com pacientes com Covid. Mas aqueles pacientes que tiverem dor ao evacuar, sangramentos, alteração do hábito intestinal, intestino mais preso, história de emagrecimento, precisa procurar um cirurgião do aparelho digestivo, um proctologista, para fazer a prevenção e o tratamento do câncer do cólon. Por quê? Porque nós estamos pegando pacientes agora com casos muito mais avançados da doença nesse ano inteiro que ficou sem sintomas, sem procurar o médico, e nós estamos operando pacientes em estágio mais grave da doença. E isso piora o tratamento, piora o prognóstico desses pacientes. Então, é importante que esses pacientes procurem o médico no início dos sintomas. Não esperem, agendem nas clínicas, agendem nos consultórios, passem direto com especialistas. Vocês podem fazer os exames. Hoje, os hospitais têm protocolo separado para pacientes com Covid e não Covid, então você consegue fazer os exames. Não deixem de se tratar. O câncer do cólon é um câncer que é insidioso, então no começo os sintomas são bem leves. Se você deixar de tratar ou prevenir nessa fase, a consequência pode ser muito grave. Doutor, esse câncer coloretal, ele sendo diagnosticado no início, quantos % de chance, em média, o paciente tem de fazendo uma cirurgia, de fazendo depois um tratamento, de ter uma recuperação total em relação a essa doença? Isso varia muito do que a gente chama de estadiamento. Então, do nível da doença, principalmente em que localização do intestino que ele está, o tamanho desse tumor, se ele já está disseminado pelo organismo ou não. Mas a sobrevida dos pacientes operados em fases iniciais de tratamento é de mais de 70%. Doutor, são 40 mil pessoas aí com câncer coloretal por ano, em média, né? Esse número é um número que assusta bastante. Poderia haver uma diminuição mais considerável se as pessoas tivessem mais informações, se as pessoas procurassem médicos com antecedência. Como que a gente pode diminuir esse número de casos no país, doutor?
Primeiro que a gente acha que esse número não é verdadeiro. Nos Estados Unidos, nós estamos em torno de 150 mil casos por ano. Aqui no Brasil, notificados são 40 mil. Nós achamos que existe uma subnotificação, que esses casos são num número maior. Mas a prevenção é feita com a colonoscopia. A maioria dos tumores coloretais aparece a partir dos 50 anos. Se toda a população fizer um exame preventivo de colonoscopia após os 50 anos, tanto homem quanto mulher, vai melhorar muito o tratamento, porque o 90% dos cânceres do aparelho digestivo, do câncer coloretal, começam com pólipos. Esses pólipos, no começo, são benignos. Com a colonoscopia, nós conseguimos retirar esses pólipos, evitando que ele se transforme em maligno. Então, quando você faz a colonoscopia, além de você prevenir, você já começa a tratar inicialmente esse câncer que vai ser instalado um dia. Então, se você conseguir fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos, você já consegue prevenir a grande maioria dos cânceres do aparelho digestivo, principalmente o câncer coloretal. É importante salientar que se o doente já tem história familiar, se ele já tem alguma doença inflamatória intestinal ou outra patologia intestinal, esse exame tem que ser feito antes, pode ser começado aos 40 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Doutor André, o senhor falou algo aí que me chamou a atenção. O senhor falou que muitos desses cânceres começam pelos pólipos, né? E quando achado esses pólipos, é necessário fazer uma cirurgia para a retirada deles, para que de repente não corra o risco dele virar câncer. Essa pessoa que já teve pólipos retirados, ela tem que fazer a colonoscopia de uma forma mais regular, uma vez por ano? Como é que funciona isso? Sim, geralmente nós retiramos os pólipos. O pólipo começa como um pólipo inflamatório, que é um pólipo hiperplásico, ele se transforma em um pólipo adenomatoso, depois ele se transforma num adenocarcinoma, que já é um tumor. Esses pólipos são retirados na colonoscopia, então no próprio exame de colonoscopia eles já são retirados. Esses pólipos, sendo benignos, eles vão ser acompanhados anualmente ou a cada 2 anos, até que você tenha colonoscopias normais, pelo menos 3 normais, aí você pode voltar a fazer colonoscopia a cada 3 a 5 anos. Mas assim que você fez o diagnóstico de um pólipo, você tem que repetir esse exame depois de 1 a 2 anos, dependendo do tamanho e do tipo histológico desse pólipo. O câncer coloretal, doutor, ele é mais frequente nos homens que nas mulheres, e esses homens, quando têm esse tipo de câncer, quando tem como é que eu posso dizer? Quando eles desconfiam da possibilidade desse câncer, eles são mais resistentes a tratamentos? O câncer coloretal é praticamente igual, tanto nos homens quanto nas mulheres. Tem uma incidência de 5% a mais nos homens do que nas mulheres. O que acontece é que as mulheres se cuidam um pouco mais. As mulheres vão mais rotineiramente ao ginecologista, os próprios ginecologistas já estão orientados a pedir essas colonoscopias após os 50 anos. O homem é mais reticente tanto a ir ao médico, quanto a realizar o exame, que é um exame invasivo, mas que, com o passar dos anos agora, já tem mudado e os homens também têm feito a colonoscopia. Mas a incidência de câncer é praticamente igual entre homens e mulheres, 5% a mais só nos homens. Doutor, nós estamos numa época do ano onde está sendo escolhida essa época para se falar mais a respeito desse tipo de câncer. É uma campanha envolvida em torno desse assunto. Campanhas mais esclarecedoras à população, com mais informações, ouvindo médicos como o senhor, explicando da importância do exame coloretal. Isso realmente é importante para que a gente tenha, por parte da população, um cuidado maior em relação a esse tipo de doença? É fundamental que as pessoas saibam que o câncer coloretal é muito frequente, é o terceiro câncer mais frequente no Brasil. É importante saber que a colonoscopia é o principal exame, que ela deve ser obrigatoriamente feita após os 50 anos. E é importante saber que com a colonoscopia, com o diagnóstico frequente, é um tratamento curável. O câncer é curável se você for diagnosticado numa fase inicial. Os sintomas do câncer coloretal são insidiosos, eles demoram para aparecer. Então, quando eles aparecem, já pode estar no estado muito avançado da doença.
Então, é fundamental que mesmo aquelas pessoas que nunca sentiram nada e têm o seu intestino funcionando normal, é fundamental que eles façam a colonoscopia, porque o diagnóstico precoce dos pólipos, a retirada dos pólipos, é o melhor tratamento e vai evitar uma cirurgia, vai evitar uma quimioterapia, vai evitar uma radioterapia no futuro. Então, é fundamental que todos façam a colonoscopia e todos necessitam saber que é o melhor exame para o diagnóstico e para a prevenção do câncer coloretal. André Augusto Pinto, proctologista e cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado pelo convite. À disposição sempre. Obrigado, bom trabalho. E mais um incentivo para usar a bike já é lei em São Paulo. A norma aprovada aqui na Assembleia Legislativa foi sancionada pelo governador João Dória. A medida que institui a ciclorrota Costa Oeste foi criada pelo deputado Mauro Bragato, do PSDB. A proposta visa conscientizar sobre a prática de esportes como instrumento de qualidade de vida. Além disso, tem por objetivo difundir nos municípios do território paulista a cultura da mobilidade e o fortalecimento ao turismo regional. O deputado Mauro Bragato explica sobre as particularidades do texto dele. Reforça a importância do uso da bicicleta na vida das pessoas. E é o primeiro projeto que visa nesse sentido, um oeste do estado de São Paulo, que é um projeto que vai incentivar o turismo de bicicleta. O parlamentar destaca também as vantagens que a iniciativa traz para os paulistas. A gente possa incentivar mais o uso da bicicleta e, obviamente, o reforço do turismo regional. O deputado Mauro Bragato defende que a atividade promove o desenvolvimento sustentável nas áreas socioeconômicas, ambientais e turísticas. Jornal da Rede Alesp. É interessante realmente essa coisa da ciclorrota, né? Porque agora há pouco nós vimos a criação de um bicicletário aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma ação fundamental, já que hoje cada vez mais a gente vê as pessoas procurando se deslocar pelas cidades de uma forma melhor, quer dizer, se preocupando com o ambiente, se preocupando em não poluir mais ainda as cidades. Então, muita gente que pode deixar o carro em casa ou que pode ir trabalhar, estudar, passear sem precisar do carro, está usando a bicicleta. Então, todo e qualquer projeto que envolva melhores condições para quem ande de bicicleta são projetos muito bem vistos pela sociedade, são projetos que têm que ser valorizados. E no caso aí da ciclorrota, né, um projeto aí do deputado Mauro Bragato, eu acho muito interessante também porque isso ajuda bastante o turismo, né? É óbvio que nesse momento de pandemia, a gente fala em turismo, a gente sabe que não é um momento de viajar, de passear, mas uma hora essa pandemia vai terminar e uma ciclorrota dessa vai ser um atrativo turístico para aquela região aqui do interior de São Paulo e vai ajudar não só as pessoas que gostam de andar de bicicleta, mas também a população local que vai ter condições de explorar isso do ponto de vista econômico, de explorar essa veia turística para a região e para as cidades onde a ciclorrota passa. Muito legal o projeto. O deputado Dirceu Dalben, do PL, beneficiou por meio de emendas parlamentares uma verba de R$100 mil para as defesas civis dos municípios de Montemor e Paulínia, que foram beneficiadas com novos veículos e equipamentos. O parlamentar disse que esse recurso foi destinado com o objetivo de modernizar e aparelhar esses departamentos para que tenham melhores condições de prestar um atendimento rápido e eficiente em situações de emergência. O município de Montemor também recebeu uma emenda de R$100 mil para ser aplicado na área da saúde e outros R$50 mil para a Associação Assistencial Montimorense.
Por fim, a cidade de Pereira Barreto recebeu para a Defesa Civil uma emenda de R$100 mil. Jornal da Rede Alesp. Aprovada pela Câmara dos Deputados em Brasília, a PEC proposta de emenda constitucional emergencial que prevê, entre outros assuntos, a suspensão da criação de novos cargos públicos, como fica então os concursos públicos em andamento. Para esclarecer todas as dúvidas, eu converso agora com o advogado Aguinaldo Bastos, ele que é especialista em direito administrativo. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado, estou à disposição. Doutor, explique para a gente do que se trata essa emenda constitucional 186 de 2019, o que ela determina exatamente? Bom, essa é uma PEC, a PEC 186, uma proposta de emenda constitucional. Semana passada ela foi convertida em emenda constitucional, portanto, essa proposta não é mais proposta, né? Foi transformada numa emenda constitucional, alterando a própria Constituição. E essa emenda constitucional, ela decorre justamente desse momento que nós estamos vivendo aí, de crise econômica, de lockdown, isolamento. Então, isso tem impactado as finanças públicas, o orçamento público. Dessa maneira, o governo, visando suavizar aí os danos que tem gerado à sociedade, concedeu aí a criação do auxílio emergencial, né, que é essa verba que o governo paga para pessoas que cumprem determinados requisitos, principalmente em relação a necessidades financeiras, para receber esse auxílio emergencial. Em decorrência desse repasse financeiro, isso vai gerar um impacto em todo o orçamento público, afetando a própria administração pública. Então, o que o governo fez? Ele criou mecanismos aí de ajustes fiscais. Quando a despesa, a relação entre despesa e receita, ela ultrapassa aí 95%, independente da esfera administrativa, né, dentro da administração pública, independente do órgão, se é também no âmbito municipal, estadual, federal ou distrital, ultrapassando esses 95%, surgem os gatilhos. Esses gatilhos de ajustes fiscais afetam a administração pública, tanto no sentido dos concursos públicos, quanto em relação aos próprios servidores públicos. Em qual sentido, né? O concurso público vai ficar vedado, ou seja, proibido a realização deles, exceto para reposição de vacância. Em relação ao servidor público, a questão de aumento, de reajustes da remuneração, em decorrência de ultrapassar esse limite de percentual de gastos públicos. Doutor Aguinaldo, sua explicação é muito interessante, mas eu fico pensando a pessoa que está em casa nesse momento, que está tentando entender um pouco mais sobre esse assunto, que está querendo saber de que forma ela vai ser afetada, a vida dela, em relação a essa PEC. Então, vamos supor, a pessoa que está em casa nesse momento, que ela pensa de nos próximos meses prestar um concurso público. No que essa PEC afeta essa pessoa? E eu já emendo outra pergunta para o senhor. Uma pessoa que recentemente prestou um concurso público, de repente ela foi aprovada ou ela está esperando uma resposta se foi aprovada ou não. O que essa PEC afeta a essas pessoas diretamente? Perfeito. Fábio, são duas perguntas interessantes. Em relação ao concurseiro que vai prestar concurso, né, vai fazer novos concursos. Essa proposta de emenda constitucional, que virou uma emenda constitucional, ela afeta no sentido de dificultar a realização de concursos públicos para aumento de vagas. O que isso significa na prática? Antigamente, antes desse momento, tanto da pandemia quanto desse momento de crise econômica envolvendo a administração pública, os órgãos públicos, quando precisava de aumentar a quantidade de servidores públicos, vamos supor, a Polícia Militar ali, ela precisa de aumentar a quantidade de cargos, então podia criar mais cargos para aumentar a despesa para atender uma necessidade. Hoje, com essas restrições de mecanismos fiscais, o que vai acontecer? A administração pública ela não vai poder aumentar os gastos, ela não vai poder criar mais vagas para atender a necessidade, vai ter que arrumar uma forma de manter a quantidade dos efetivos e para a realização de novos concursos públicos somente para repor vacância. Então, o que é a vacância? Um servidor público, por exemplo, se aposentou, faleceu, foi exonerado, foi demitido. Então, assim, o servidor público deixou um cargo vago para preencher aquela vacância, pode sim a realização de concurso público. Agora, para aumentar a despesa, aí vai ter essas restrições, esses requisitos aí de despesas, de orçamento público. Então, do ponto de vista prático, isso vai afetar em relação à quantidade de concursos.
Então, mesmo que essa proposta de emenda constitucional ela tenha essas limitações de percentual, a gente sabe que os gastos públicos já estão ali no limite e trouxe justamente esse mecanismo para que a administração pública, ultrapassando esse teto, ela vai ficar vedada a realização de concurso, exceto para reposição de vacância. Logo, do ponto de vista prático, vai reduzir, sim, significativamente a quantidade de concursos. O segundo aspecto é em relação aos concursos que já está em vigor. Já está acontecendo, né? Por exemplo, tem concurso da Polícia Civil do Paraná, concurso da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, vários concursos de carreiras de segurança pública. Inclusive, nesse período aí de pandemia, eles estavam ali querendo realizar esses concursos, né? Teve alguns concursos que foram suspensos aí, por exemplo, a título o concurso público lá do Pará, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal teve que suspender o concurso ali praticamente 24 horas antes da prova, onde os candidatos já estavam lá no local. Vários concursos que estão acontecendo, ele já tem uma quantidade prevista de vaga, já está ali disponível no edital. Então, assim, a pessoa que os concursos já estão abertos, eles têm que observar o edital, a quantidade de vagas, não vai afetar os concursos vigentes. Então, assim, o concurso que já publicou o edital, ele vai continuar normal. Agora, os concursos que vão ser publicados, que vai ter maior dificuldade aí de conseguir essa questão de se realizar, de caso detecte, por exemplo, que há aumento aí de despesa, pode haver uma notificação aí do Tribunal de Contas para suspender esse concurso, porque vai estar ferindo a própria emenda constitucional. Enfim, então, assim, do ponto de vista prático, os próximos concursos que ainda vão ser publicados serão afetados nesse sentido, eles vão ter que ser para reposição de vacância, e quem já está fazendo os concursos públicos, para esses concursos não vão ser afetados nesse sentido, até porque vai gerar um direito vinculado ao próprio edital aí do certame. Agora, doutor Agnaldo, uma curiosidade, esse tipo de lei tem alguma exceção por segmento? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, o senhor falou da vacância, né? O senhor falou, se realmente tiver uma vaga ali, ou tiver vagas ali, de funcionários que se aposentaram, tudo bem de ser aberto um novo concurso. O que não vai ser aberto um novo concurso é para ter mais gente no mesmo departamento. Só que a gente vive, por exemplo, uma crise na saúde, né? Onde é necessário o tempo todo estar contratando mais profissionais de saúde. Essa regra, ela tem algum tipo de exceção ou não? Em relação aos profissionais específicos na área da saúde, a administração pública, na própria Constituição Federal, traz as hipóteses onde é possível suprir uma necessidade do serviço público através da contratação temporária. Inclusive, nesse contexto de pandemia, nós temos a EBSER, né, uma empresa brasileira de serviços hospitalares, aí, uma empresa pública, onde ela tem realizado processo seletivo simplificado para contratar médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, profissionais vinculados à área da saúde para atender essa necessidade de excepcional interesse público e temporária. Então, assim, para fins de atender a necessidade temporária, nesse momento onde aumentou a necessidade aí da área da saúde, em decorrência aí da pandemia do coronavírus, a administração pública ela vai poder realizar esses contratos temporários, os processos seletivos simplificados para atender essa necessidade emergencial. Em relação a algumas exceções que essa emenda constitucional traz, duas exceções, para que haja, por exemplo, existem duas exceções onde, mesmo que haja o aumento de despesa, ainda assim é possível, que o próprio artigo 167A, que é o artigo específico que fala sobre esse concurso público e de servidores públicos, de aumento, de reajuste em relação à remuneração, ela traz duas exceções. A primeira exceção é quando houver sentença judicial transitada em julgado. O que significa isso? Muitas pessoas já estão com ações na justiça, por exemplo, servidores públicos, em relação a determinado direito deles em relação à remuneração, já estão ali com ações judiciais na justiça, ou até mesmo candidatos de concurso público. Então, quem tem processo judicial, caso o juiz reconheça o direito da pessoa, ainda que implique em aumento, é uma exceção. Ainda que aplique aumento de despesa, o juiz reconhecer determinado direito, ele pode sim determinar que o órgão público, a administração pública, reconheça o direito ali, seja do servidor público, seja do candidato. Então, uma exceção é quando ocorre o processo judicial. Isso até para gerar segurança jurídica, né? Várias pessoas entraram com processo judicial e, de repente, no curso do processo judicial surgem essas novas alterações legislativas. Ela não pode ser aplicada ali para o passado no sentido de gerar insegurança jurídica. Então, a primeira exceção é em relação
a sentença transitada de julgado, e a segunda exceção é quando há uma determinação legal anterior onde já havia reconhecido o direito. Por exemplo, a respeito de um servidor público. Se já tem uma lei antes dessa emenda constitucional, se já tem uma lei reconhecendo determinado direito, ela não vai ser afetada, porque gerou ali o direito adquirido para o servidor público. O que vai ser vedado à administração, ou seja, proibido à administração, é criar novas leis para aumentar. Agora, as leis que já foram criadas, só que ainda não foram efetivamente pagos, isso está garantido. Então, são essas duas exceções, quando há processo judicial e quando há uma determinação legal, ou seja, uma lei anterior aí, garantindo o direito, seja de um candidato de concurso público ou de um servidor público. Doutor Aguinaldo, eu achei interessante o senhor ter falado aí sobre processos judiciais, né? Porque se tem uma coisa que a nossa experiência profissional vai nos trazendo, é histórias para contar. E eu, na minha carreira de jornalista, eu já lembro de anos atrás ter feito reportagens mostrando pessoas que tinham sido aprovadas em concurso público, mas que elas nunca eram chamadas. Quando isso continua ocorrendo nos dias atuais, e caso a pessoa seja aprovada no concurso público e demore muito para ser chamada, para ser efetivada, o que ela pode fazer na justiça em relação a isso? Infelizmente, ainda ocorre muito essa questão aí de pessoas que são aprovadas no concurso público, muitas vezes dentro do número de vagas e não é convocada, não é chamada, principalmente em concursos municipais, né, onde, querendo ou não, o controle do Estado é um pouco mais distante, as intervenções aí de fiscalização, seja do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, é um controle um pouco mais, vamos dizer assim, distante. Então, em vários municípios do Brasil, infelizmente, as administrações públicas acabam realizando concursos públicos apenas para cumprir, né, o requisito constitucional e acaba, durante o concurso público, contratando temporários, usando outras formas de suprir a necessidade da administração pública sem priorizar o concurso, sendo que a própria Constituição Federal, ela prioriza a forma de ingresso no cargo público através do concurso público. Portanto, a Constituição, ela prioriza o concurso público. Então, se a administração pública ela usa, por exemplo, um processo seletivo simplificado para contratar um temporário, para suprir uma necessidade, um cargo que é uma necessidade permanente, então existe uma contradição. A administração pública está realizando um processo para contratar um temporário para atender uma necessidade permanente que tinha que ser efetivo. Então, acontecem essas hipóteses, onde o candidato, por exemplo, caso ocorra preterição, são hipóteses como, por exemplo, a contratação precária, contratação temporária, em decorrência do candidato que está aguardando nomeação. Então, se a pessoa foi aprovada dentro do número de vagas, ela tem direito líquido e certa nomeação. Tinha 10 vagas disponíveis no edital para o cargo daquela pessoa. Se ela foi aprovada dentro dessas 10, ela tem direito subjetivo à nomeação até o prazo de validade findado do concurso. Se ela ficou no cadastro de reserva, ela só tem expectativa de direito à nomeação. Então, ela não vai ter um direito líquido e certo, vai depender da necessidade da administração pública. E o candidato que se sentir lesionado, injustiçado, ele pode, sim, recorrer ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário vai analisar cada caso para verificar se houve alguma ilegalidade, se houve alguma preterição, para reconhecer o direito do candidato. E há, sim, essa possibilidade do Judiciário reconhecer um direito e determinar que a administração pública realize a nomeação e posse aí do candidato que foi aprovado no concurso público. Excelente. Aguinaldo Bastos, advogado, especialista em direito administrativo. Muito obrigado, foi bastante esclarecedor ouvir o senhor aqui a respeito desse assunto. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. E o deputado Altair Moraes, do Republicanos, recebeu em seu gabinete vereadores da Câmara Municipal de Mococa. Eles apresentaram ao parlamentar os principais pedidos da população, em especial na área da saúde. Eles solicitaram recursos para a Santa Casa de Misericórdia da cidade, que presta um atendimento de excelência e necessita de recursos para continuar o seu trabalho. O deputado Altair Moraes destacou que sabe a importância das Santas Casas em todo o estado e que vai se empenhar para que Mococa conte com mais recursos orçamentários para a manutenção desses serviços. Jornal da Rede Alesp. Consumo consciente é foco na Semana da Energia e Cidadania, realizada todos os anos
próximo ao fim de março. Nesse período, as pessoas são levadas a buscar conhecimento científico sobre a disponibilidade, acesso e incentivos ao uso racional energético nos meios urbano e rural. A medida prevê ainda a promoção de eventos educativos e culturais, seminários e debates em escolas e universidades para conscientização sobre o tema. A professora do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Suane Coelho, falou sobre os mecanismos utilizados no Brasil que dificultam o enfrentamento da emissão dos gases poluentes. Entraram todas as termoelétricas a combustíveis fósseis altamente poluentes, que eram para ser emergenciais, tem até o nome de emergenciais, mas estão há muito tempo operando na base da energia. Suane explicou também quais medidas o setor de transportes pode tomar para diminuir o uso de combustíveis fósseis nas grandes cidades. Os carros elétricos, os carros híbridos, então a gente tem algumas opções importantes no setor de transporte. De todas essas, a única que de fato já é comercializada em larga escala é o carro etanol, onde o Brasil é pioneiro, substituindo a gasolina. A professora Suane afirmou ainda que o uso da bicicleta pode ser considerado como uma ferramenta bastante eficaz para diminuir a distribuição de gás carbônico. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp vai para um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.